irmãos. Eu não sei o horário que os irmãos vão assistir o vídeo, então se for de manhã, bom dia, se for à tarde, boa tarde, se for à noite, boa noite. Mas nós vamos dar início à lição número 9 da nossa revista, quando a adversidade é a perversidade humana. E o termo perverso se refere a todo aquele que tem má índole, que pratica o mal, tem a intenção de fazer o mal a outro, simplesmente assim. Então, esse estudo feito pela educadora Esmeralda, deve ser Oliveira Augusto, né? E tem por base o livro de Esther. O livro de Esther no Antigo Testamento foi o livro que teve maior dificuldade para entrar no cânon, pois ele em nenhum lugar aparece a palavra Senhor, Deus, Jeová, Yahvé, não aparece essa palavra lá. Não há menção do nome do Senhor no livro de Esther. Não sei o porquê, não sei se é porque é por causa da cultura persa, não sei por que isso. Mas Deus está no controle desse livro de maneira muito grandiosa, onde os judeus proclamam um jejum, onde os judeus fazem as suas orações a quem? Ao Senhor, né? O único Deus dos judeus é o Deus de Israel. Então a história começa, nossa revista começa dizendo um resumo, né? Dizendo que o relato da rainha Esther é cercado por muitas lições para a nossa vida. Uma delas é o maravilhoso momento em que Deus salvou o seu povo dos malignas mãos do ímpio e invejoso Amã. Nesse mundo é possível que sejamos afligidos por pessoas perversas, mas podemos vencer com uma consciência pura e confiança em Deus. A pior derrota para o ser humano é a sua consciência. Se a sua consciência o acusa, você já perdeu. Se você tem boa índole, bom caráter, se a sua consciência pesou, a derrota é iminente. Então, se você tem uma consciência pura, se você tem confiança em Deus, os perversos vão ter bastante dificuldade em te atingir, não é? Desse modo, sempre devemos ter em mente algumas lições a quais nos mostram que mesmo quando a adversidade e a perversidade das pessoas más, devemos ser sábios e ter o nosso coração posto em Deus para vencermos. Primeiramente, em tudo nessa vida nós temos que colocar o coração em Deus. Na mensagem que a irmã Sueli Salgado fez domingo retrasado na igreja, em que nós devemos levar Jesus para todo lugar, para o nosso trabalho, para o supermercado, por todas as compras que a gente fizer, na nossa casa, é muito importante nós colocarmos Deus na frente de tudo. E às vezes a gente se esquece disso na correria do dia a dia, não é? Então, o primeiro ponto aqui diz assim: é inevitável que a nossa vida lidemos com pessoas más. Por que é inevitável? Porque as pessoas más, elas nos cercam. Não é todo mundo que quer o nosso bem. Não é todo mundo que tem prazer na nossa vitória. Não é todo mundo que estende o braço, a mão, quando caímos. Porque, ao contrário de muita seita, nós cremos que a nossa vida é feita de quedas também. Nós temos momentos difíceis também. E muitas das vezes o ser crente, o ser cristão, nos traz mais dificuldade ainda. Não é só bênção, não é ser filho do rei que você vai viver como um príncipe nesse mundo. A nossa herança não é aqui. Então, muitas das vezes é inevitável, sim, que pessoas ruins nos cerquem, que pessoas ruins convivam conosco e que nos façam mal. São pessoas que querem o nosso mal através da sua perversidade, da sua ruindade mesmo. Então, um bom sinal para isso é quando você conhece uma pessoa que fala mal de todo mundo. Se você conhece alguém que está toda hora falando mal de alguém, que ela procura falar, apontar defeito do outro, na realidade, isso é uma estratégia psicológica do cérebro,
aonde nós apontamos para o outro e queremos ver no outro o nosso defeito. Então, para que as pessoas não olhem para nós com um defeito, nós apontamos para o outro. Então, isso é um sinal de pessoa ruim, de pessoas más, pessoas negativas, de pessoas que não somam, só diminuem na sua vida. É aquela pessoa que está sempre falando mal de alguém, está sempre buscando falar mal, apontar defeito de alguém. São pessoas ruins. São pessoas que precisam de um encontro com Deus. E infelizmente muitas dessas pessoas são membros das igrejas. Ainda não entenderam qual é a obra do Espírito Santo. O livro que conta a história da Rainha Esther leva o seu nome. Ele mostra a história de uma jovem que, além de muito formosa, tinha um coração voltado para Deus. Ela fora criada pelo seu primo Mordecai, ou Mardoqueu, em algumas traduções, que cuida dela desde menina. Não sabemos algo acerca dos pais biológicos de Esther, a não ser que eles eram mortos. O livro de Esther diz que eles morreram. Então, o parente dela que sobrou ali foi Mordecai, que criou a prima, no caso. No entanto, sabemos que a futura rainha foi ensinada a amar a Deus de todo o coração e a mostrar o caráter dele às pessoas. Uma boa índole começa com uma boa orientação correta dentro do lar, ao passo que uma má índole começa com uma orientação incorreta vinda da própria casa. Bem, isso é muito verdade. Quem nasce num lar evangélico com pessoas idôneas, evangélico não, cristão, perdão, com pessoas idôneas, que tenham uma vida idônea, automaticamente a sua prole, os seus filhos vão copiar isso dos pais, por exemplo. No caso aqui de Esther, do primo, que era um judeu muito devoto, que não adorava e não se curvava perante nada e nem ninguém a não ser o Deus dele. Esse era o ódio de Amã. Mas também há exceções. E por isso nós vemos muitas famílias cristãs, às vezes, terem filhos rebeldes. Tá? Não é uma justificativa. Mas você vê, por exemplo, Samuel. Samuel era dedicado a Deus, mas seus filhos deram um mau exemplo. Davi é um homem segundo o coração de Deus, tinha muita história de Deus, compôs a maioria dos salmos, compôs muitas músicas, era inteligentíssimo, mas como pai foi um desastre. E a sua casa foi terrível, ele como pai. Então, às vezes, a coisa também não é bem assim. Mas tendo você ser criado por alguém de boa índole, a tendência, na maioria das vezes, é refletir esse comportamento do seu pai, do seu progenitor, do seu tio, de quem o cria, do seu avô, da sua avó, em você. Aqui fala do concurso, mas no final diz assim: falando de Ramã, aqui no finalzinho aqui no primeiro parágrafo da página 63 aqui. Ramã, se sente desprezado pelo estimado primo de Esther e trama planos contra ele. Aí leia Esther capítulo 3. Esther assume um grande risco em defesa do seu primo e em seu povo, e Amã acaba humilhado e morto. Pensa bem numa coisa aqui que nós estamos vivendo. Eu gosto muito de trazer exemplos práticos para a gente aprender junto. Ramã, ele não tinha nada contra os judeus. Ele não sabia que a rainha era judia. Ele tinha um problema com Mordecai, porque Mordecai se recusava a adorá-lo, a reverenciá-lo. O judeu comum não faz isso. Ele era adorado, ele era reverenciado, recebia verdadeiro culto, podemos assim dizer, do povo daquela cidade, tão engrandecido. Então a soberba dele subiu num nível tal, e quando ele viu que Mordecai não se dobrava diante dele, o que ele fez? Perguntou: de que povo é esse cara? É judeu. Então ele planejou um plano para acabar com todos os judeus, não só Mordecai. Olha o nível de perversidade desse homem. E nós estamos vivendo agora um tempo no nosso mundo ímpar na história. Ímpar. Não aconteceu isso em parte nenhuma da história.
Nós temos um vírus solto no mundo, um vírus que já existia na natureza, mas estudos dizem que esse vírus foi transformado e solto, ou acidentalmente ou propositalmente. A segunda hipótese é mais viável, dado a informação do país onde esse vírus saiu. O próprio médico que disse para ter cuidado, lá em novembro, parece, sumiram com ele. Ninguém nunca mais viu essa pessoa. Então, se tinha um propósito eleitoral, um propósito político, vamos dizer assim, porque aonde há um sistema comunista de governo, e vocês procurem entender a história, todo país que se partiu para esse lado do comunismo atacou violentamente os cristãos. Porque os cristãos fazem você pensar. Nós cristãos pensamos e gostamos de pensar e raciocinar. O comunismo não aceita que você pense. E não estou dizendo que é a minha opinião pessoal, mas a China é um país comunista e não aceita o livre pensamento e nem a livre circulação de pessoas direito lá. Todo mundo é monitorado. Se esse vírus teve a intenção política ou geopolítica de enfraquecer um país, enfraquecer um hemisfério, para que eles pudessem agora estar com lucros exorbitantes lá, se teve essa intenção, a qual eu desconfio, se você conhece alguém que morreu por Covid, qual é a culpa dessa pessoa? É nenhuma. Se você conhece alguém que foi atingido por esse vírus, e esse vírus complicou a sua saúde e levou até a morte a alguém, se você conhece alguém assim, qual é a culpa dessa pessoa? Milhões de pessoas foram atingidas. Não sei quantos morreram de fato dessa doença. Mas de fato é que muitos também estão morrendo de depressão, suicídio, fome. Por quê? Porque talvez um indivíduo quis atingir o seu objetivo geopolítico e acabou matando gente no mundo todo. E ele não está nem aí. Isso é perversidade. Isso é ser perverso. E quando um país que faz isso e lucra em cima disso, é maior a perversidade ainda, não para o seu povo, mas para o seu líder, seus líderes que comanda. E o que mostra aqui é que Ramã tinha um ódio por um judeu específico. E ele decidiu acabar com a raça dos judeus. Isso é perversidade. O que o judeu que morava no canto da roça ali tinha a ver com isso? O que o judeu que morava em Jerusalém, na Etiópia, na Índia, que são as províncias que falam aqui, o que ele tinha a ver do ódio de Amã com Mordecai? É pura perversidade. E o nosso mundo hoje está morrendo gente, a nossa igreja está fechada, várias coisas estão acontecendo nesse mundo, politicamente falando aqui no nosso país também, muita gente está tentando lucrar em cima disso por pura perversidade. Aonde se quer o bem do povo? São poucos. E talvez até a sua voz é calada. Então não pense que essa lição de Esther, ela é uma lição antiga, porque não é não. Não é mesmo. Porque para atingir o objetivo, Ramã queria matar todos os judeus, inclusive Mordecai. Ele podia simplesmente atacar Mordecai, mas ele queria atacar todos os judeus porque era o povo daquele homem. Qual é a intenção de quem soltou, ou acidentalmente, eu não creio, fez essa pandemônio aí, essa pandemia, esse pandemônio com esse vírus? Mas o que tem a ver o idoso que está agora no hospital com aparelhos tentando sobreviver?
O que ele tem a ver com isso? Na cabeça do perverso? Não está nem aí. Então a atitude nossa, devemos ser como a rainha Esther, como igreja. Ter a coragem e ter a sabedoria. Ponto 2. É preciso conscientizar-nos do propósito divino para a nossa vida. A grande questão aqui é falar assim, nesses versos descobrimos que está em uma posição superior a do seu povo, não leva o servo do Senhor a ser intocável. Assim, o fato de ser um cristão não nos exime de enfrentar o peso das malignidades humanas. Aonde Deus tem te colocado? Aonde Deus tem me colocado? Se Deus está te colocando numa situação que você é a autoridade, você não está aí por acaso. Aonde Deus tem te colocado, você é a autoridade divina e você tem que refletir o caráter divino para as pessoas. Olha só, lá em cima. Mas o propósito de Deus é infalível em nossa vida. Quando o Senhor, na sua bondade, nos dá um lugar de destaque na sociedade, Ele tem propósito para a nossa vida em relação ao seu povo. Ah, se todo político visse isso aqui. Se toda bancada evangélica desse Brasil visse isso aqui, e eu estou falando de bancada evangélica de deputados, vereadores e senadores, estaduais, federais, deputados. Se você está num lugar de destaque de autoridade, se você é um prefeito cristão, você tem que agir como um caráter de Deus. Se você é o dono da padaria cristão, você tem que refletir o caráter de Deus e não ser um perverso. As relações hierárquicas na Bíblia estão ali. Tem o líder, tem o rei, tem o rei. Mas quantas vezes nós lemos no livro de Reis, por exemplo, bons reis e maus reis? E ambos eram reis. Quantas vezes nós lemos no livro de Juízes, por exemplo, que o povo fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Então o povo servia outro rei. E esse outro rei oprimia Israel. Até que o povo de Israel, de tanta opressão, se voltava para Deus. E Deus, mais uma vez, com sua eterna graça e misericórdia, livrava aquele povo. Então, na mesma sorte, se Deus nos tem colocado em lugar de destaque, talvez esse vídeo vai chegar até alguém de alguma autoridade, seja ela policial, civil, seja ela empresarial, seja ela eclesiástica. Você é pastor? Qual é a sua responsabilidade? Como você tem conduzido o rebanho do Senhor? Você dirige uma congregação? Qual a sua responsabilidade? Como você tem refletido o caráter de Deus? Você é pai? Você é mãe? Você é filho? Você é filha? Você é irmão? Como nos veem? Será que veem o caráter de Deus? Eu não estou falando aqui de eximir defeitos. Defeitos eu tenho um monte. Se você conversar com a minha esposa aqui, você vai ficar horas com ela. Eu tenho uma porção de defeitos. Não são poucos, não. Mas dentre esses defeitos, alguma luz tem que brilhar. Porque senão, eu não consigo mostrar o caráter divino. Senão o Espírito Santo não há em mim. Senão eu não sou convertido. Entendeu? Então, se você tem alguma posição de destaque, seja ela qual for. No trânsito, por exemplo, eu sou motorista. Como tem sido a minha atitude no trânsito? Eu tenho jogado o carro em cima para matar o cachorro? Ou eu tenho desviado dele? Eu tenho xingado o motorista que me fecha? Ou eu tenho dado passagem à pessoa que está com pressa? Você toma uma fechada no trânsito e ali é complicado, irmão. Você está com a cabeça quente. Como tem sido a minha atitude? Eu carrego pacientes, às vezes em estados difíceis. Como tem sido a minha atitude? Aonde Deus me colocou, eu tenho sido luz? Ou eu tenho sido trevas? E isso fica essa pergunta. Seja para qualquer lugar que você esteja servindo nesse mundo, você é um servo de Deus acima de tudo. Acima de tudo. No final aqui diz assim, certamente Deus quer nos usar para abençoar. Precisamos nos conscientizar de que para isso fomos salvos e temos uma missão.
Devemos, portanto, nos concentrar em nossa missão. A nossa missão é ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Francisco de Assis, conhecido como São Francisco de Assis, ele tem uma frase em 10. Pregue o Evangelho em todo lugar, se possível, com palavras. Se possível, usar palavras, mas o testemunho e o seu comportamento falam muito mais do que palavras. As palavras são importantes. O momento no qual estamos vivendo em nosso país, onde perversos agem mal à luz do dia, quando muitas vezes a injustiça é louvada e o direito negligenciado por pessoas que só pensam em si mesma e em sua própria glória. O Senhor espera que possamos, como servos seus, descobrir o seu propósito para cada um de nós e que sejamos luzeiros no mundo. Irmãos, nosso mundo está tão invertido, que acabamos de ver agora, e não é louvável de forma alguma, um homem sendo morto por segurança de um supermercado. E o motivo não tem nada a ver com racismo, mas colocar a pecha de que foi racismo, que o homem era negro. Quebraram o pau no país todo, até a loja fechou, mais de 700 pessoas perderam o emprego diretamente ali, fora o entorno. Aquele supermercado fechou por causa dos protestos. Olha só o prejuízo. Hoje, todos os envolvidos na morte dessa pessoa vão ser julgados, já estão presas. Mas não era melhor ter esperado o desfecho das coisas? Vamos protestar, vamos quebrar tudo? E, no entanto, também um policial morreu, agora no Rio de Janeiro, um policial muito conhecido do BOPE. Não houve qualquer manifestação. A cidade de Bauru, no interior de São Paulo, elegeu uma prefeita negra. Mas ela não é negra do movimento. Ela é uma negra conservadora cristã. Então, não faz a menor diferença para os movimentos. Isso se chama uma hipocrisia, porque não é a cor da pele que importa, e sim o seu posicionamento. E realmente, a cor da pele não importa nada. Mas você usar isso como vitimismo também é errado. E nesse Brasil, nesse mundo que nós estamos vivendo, as coisas estão tão invertidas que hoje qualquer coisa que você fala ou faz pode ser criminalizada contra você. É interessante que vai chegar o ponto que nós fazemos um vídeo no YouTube, um vídeo cristão que vai falar da palavra de Deus e vamos ser criminalizados. Não se espantem com isso. Nós estamos falando aqui de perversidade à luz do dia. 60 mil crianças somem todos os anos. Desaparece. Como que 60 mil crianças desaparecem? Me explica um negócio desse. Se não for a maldade humana. Criança não some. É um ser vivo. E simplesmente desaparece. Crianças com 6, 7, 8, 10, 11 anos. Como que um menino, uma menina de 10, 11 anos some do nada? Sendo que hoje essas crianças têm informação, conseguem muito bem se localizar e mandar mensagem para seu pai, sua mãe, para quem é de fato que tem sua guarda. Como que some? Uma coisa que a Bíblia fala é que o mundo jaz no maligno. O mundo vai perecer no maligno. Não se deixe enganar. O satanismo existe. O satanismo está aí para combater. E muitas das vezes há vários testemunhos de pessoas que participaram desses atos e que há sacrifícios infantis e humanos. É uma perversidade. É uma loucura. Quando nós lemos o Antigo Testamento, Deus mandando exterminar os cananeus. E você não consegue entender por que Deus mandou exterminar os cananeus. Porque eles faziam isso com as crianças. Todo filho primogênito era dedicado ao Deus deles. Em alguns casos, a Moloque, Quemos, Milcom, era queimado. Em outros lados, em outro povo ali, a criança era morta. O primeiro filho era morto e colocado como alicerce da casa para proteger a casa. Então você me pergunta, por que Deus não mandou
mandou destruir esse povo? Porque Deus é ruim? Não. Por causa da perversidade humana. Você começa a entender agora por que desse mundo está desse jeito. Por que da perversidade humana. Aqui fala da perversidade de um homem, o livro de Esther, tantos anos atrás, milhares de anos atrás. Irmãos, o que separa os homens daquela época e nós é a tecnologia e o tempo. Mas eles são iguais a nós. A maldade do Éden, a maldade instaurada no Éden, o pecado foi colocado no Éden, nasceu no Éden, é o mesmo pecado que tem em mim e você. Aquele povo murmurador do deserto é igualzinho eu e você. Não sou desse jeito não. Não é não? Levantou de manhã cedo, não tem... Cadê a roupa? Que não sei o que, já está reclamando. Ah, hoje eu vou comer, não tem carne, está reclamando. Ah, hoje eu vou trabalhar muito, está reclamando. Ah, vou chegar mais tarde em casa, está reclamando. Quer ver? Hoje eu vou à igreja, aí a mensagem passou 10 minutos do horário, está reclamando. Ah, vou na igreja, quem vai pregar? Ah, é o Luciano. Ah, Luciano não. Luciano Mujoado. Está reclamando. Nem ouve a palavra. Quem vai cantar? É o grupo de louvor, faz muito barulho. Está reclamando. A gente reclama de tudo. E quer falar do povo de Israel? Nós somos iguais, irmãos. O que separa nós e eles é o tempo e a tecnologia que nós temos hoje. Mas é igual. Nós somos o mesmo ser humano. Ruim na essência. E precisamos de Jesus para nos salvar. Não se esqueçam disso. Assim não devemos nos calar diante da maldade humana, mas como servos do rei, agir com prudência. Sem nos calar e agir com prudência. Mas o que é ser prudente? Eu tenho minhas posições políticas. Não vou falar aqui que não é lugar para isso. Mas eu sou totalmente contra todo o lockdown. Vamos fechar tudo. Vamos trancar todo mundo em casa. Ninguém sai. Como assim ninguém sai? Alguém tem que sair. Alguém tem que comprar as coisas, tem que comprar comida. Não é? Então, tem que agir com prudência. Isso não é ser prudente. Você fechar as pessoas, confinar as pessoas em incômodo. Não tem nada de prudência nisso aí. Mas a igreja tem que pedir a Deus, a orientação de Deus, sim, para vencer esse momento. Porque está um momento muito difícil. Está muito complicado. Muitas vezes perdemos oportunidades valiosas de vitória não por falta de razão, mas por falta de sabedoria. O que isso quer dizer? Às vezes nós estamos certos e não sabemos como fazer. Às vezes é assim. Às vezes o perverso ele está errado e nós estamos certos, nós não sabemos como fazer. Qual é o segredo? Oração. Vamos falar na lição de aqui na frente sobre oração. A grande lição é a oração. Buscar a Deus. Quando você não sabe o que fazer, é buscar em oração. Essa é a grande mistério das coisas. Ponto 3, irmãos. Quando a adversidade e a perversidade humana, devemos agir com destemor. Quando a adversidade e a perversidade humana, devemos agir com destemor, sabendo que nós estamos certos. Mas o perverso é mau. Mas se nós nos mostrarmos frouxos no dia da angústia, a nossa força será o quê? Pequena. Se eu não estou enganado, Provérbios 24, 17. Diz assim: Esther amava a Deus apesar de casada com um rei pagão e temperamental. Assim que tomou conhecimento da conspiração para matar os judeus fomentada por Amã, teve um momento de fraqueza, né? E pensou no perigo de comparecer perante seu marido, o rei, arriscando sua própria vida. Irmãos, vamos explicar isso aqui. O rei não era casado com a Esther como nós somos casados hoje, não. Se a rainha ou quem quiser que fosse entrasse no pátio real sem ser chamada pelo rei, ele não estendesse o cetro para ela, aquela pessoa colocava-se um capuz nela e era levada para morrer. Olha que loucura. Mesmo sendo a rainha. Só se podia entrar ali se o rei chamasse. Tal era a autoridade dele. Então ela temeu por sua vida. No entanto, após ouvir a advertência do seu primo Mordecai, não pense que os judeus morreram, você escapará, lembre-se que você também morrerá. Ih, rapaz, aí deu ruim para Esther, né? Mas não, irmãos.
Talvez foi o Mordecai deu um sacode nela e disse para ela: não foi à toa que você está aí, tem um propósito. Então ela convoca um jejum de 3 dias entre o povo e entre as suas damas e companhia. Esse jejum é para quê, irmãos? A Bíblia, o livro de Esther não tem menção ao nome de Deus, não tem menção ao nome de Deus. Mas vai fazer um jejum para quê? Se eles são judeus, a orar ao Senhor. Entendeu? Então, depois de 3 dias, Esther faz aquele jantar e entrega a Mordecai. E fala no finalzinho, na parte 64, assim: se nos calarmos e não nos posicionarmos, o mal vencerá. Se agirmos com coragem que vem do Senhor, as adversidades serão superadas. Se nós nos calarmos, baixarmos a cabeça, o mal vai vencer mesmo. Porque o mal está aí. E eu acho que desde a queda de Satanás, o mal nunca esteve tão forte como agora. É uma opinião pessoal minha. Mas ele está aí. Desde a derrota na cruz lá, esse mundo está realmente caminhando por um desfecho terrível. Dadas as posições, dadas as coisas que estão sendo aprovadas por aí. Aprovou anteontem, por exemplo, o aborto legalizado na Argentina. Aquelas imagens terríveis, aquelas mulheres todas pintadas na rua. Aí é engraçado, né? A Argentina está tendo um caso mais de coronavírus que o Brasil. Está bem pior que o Brasil lá. De repente, para a manifestação pró-aborto, ninguém com máscara, todo mundo batendo tambor, pintado na rua. É uma hipocrisia, né? É complicado, né? Mas a igreja não pode. Igreja não, escola também não, porque é muito perigoso. Perdoe, irmãos, mas a gente vê algumas coisas aí que é difícil. Eu estive em Belo Horizonte semana passada, eu vi um ônibus articulado lá, sem brincadeira nenhuma. 200 pessoas pelo menos tinha dentro daquele ônibus ali. 200 pessoas pelo menos. Ah, não, porque o quê? Amanhã, por exemplo, segunda-feira. O que vai acontecer no Rio de Janeiro, por exemplo? As pessoas não têm que trabalhar? Não pode estudar, não pode abrir a universidade, porque é perigoso. A igreja também não pode prestar seu culto, porque é perigoso. Mas os ônibus não vão estar lotados. É uma coisa muito difícil de entender isso. Fui agora, ali, tinha uma fila para entrar no mercado. As pessoas próximas das outras. Poxa vida, é difícil entender isso, é muito complicado para eu entender essas coisas. Entendeu? Diante da adversidade advinda da maldade humana, ponto 4, devemos buscar o Senhor. E aí, irmãos, temos que fazer isso mesmo. Né? O fato de aquela foi uma vitória de oração. Não é mencionado no livro. Está entre as entrelinhas. Mas foi uma vitória da oração. Segundo parágrafo diz assim, na página 64. Diferente de nossos dias, quando o nosso povo não dá devida importância à oração, algumas pessoas podem considerar que a oração seja gritaria, como se Deus fosse surdo. Outras amam o momento de louvor no culto da noite. E ainda existem aquelas que nunca participam desse momento e querem vencer os perversos do nosso tempo com passeata e louvorzão. É interessante, né? Eu não vou entrar no caso aqui da gritaria, porque cada igreja, cada um tem seu método, tem suas doutrinas, tem seus dogmas. E eu creio que Deus se manifesta de várias formas, né? 1 Pedro 4,10, Deus se manifesta com a sua multiforme graça. Mas há muita gente que busca somente isso. Uma vez eu estava levando um pessoal no ônibus para um culto e a mulher falou que se hoje não descer o fogo, para ela não estar satisfeita. Eu falei, que fogo é esse? Porque ela não estava querendo ali para ouvir a palavra, ela não queria ouvir a Bíblia, ela queria sim um momento emocional dela lá, das coisas lá que acontecem lá. É importante? Eu não digo que não seja importante, mas o mais importante é a palavra de Deus lida e ensinada. É o que eu penso. E o momento de oração é um momento seu com o Senhor. Ninguém precisa saber que você ora, a não ser na sua casa. Mas fechou a porta do seu quarto, conversa com Deus, chore perante Deus. E uma coisa sobre oração, irmãos, que eu aprendi há muito tempo atrás, e eu aprendi no seminário e com o pastor Pedro,
é que oração em público, ela tem que ser mais sucinta. Quando pede alguém para orar na igreja, a pessoa não precisa fazer uma oração de 30 minutos, porque essa oração de 30 minutos se faz em casa. Porque ali é um momento dinâmico de culto. Não estou aqui ficando bravo com ninguém não, de forma alguma. Mas as pessoas têm que ter essa consciência. Oração no culto é aquela oração sucinta. A oração em casa, você faz a oração, leva o dia inteiro se você quiser. Tomara que leve. Mas assim, quando você vai orar em público na igreja, há um dinamismo de culto que está correndo. Não estou falando para você fazer essa oração correndo, irmãos ou irmãs. Nada disso. Mas você tem que fazer uma oração que você faça o mais breve que você puder. E em casa, você lembre de todos os seus problemas e ore. Inclusive, pelos perversos que estão atacando a sua vida. Fica a dica. E outra coisa, tá? Tem muita gente da cidade grande, no nosso caso aqui, que gosta muito de uma passeata, de uma caminhada, achando que isso aí é o fundamental da vida cristã. Pelo contrário, não é não. Muitas das vezes, o fundamental para a vida cristã é você estar sozinho com Deus orando. A caminhada, a passeata é importante, pode ter sua importância. Eu particularmente não participo, eu não gosto muito de multidão. Mas é uma coisa minha, mas eu respeito, tá? Eu acho legal quem participa. Então, muito mais do que você fazer uma caminhada, passeata, levar faixas, talvez seu momento sozinho com Deus. Se for as duas coisas, melhor ainda. No final, fala assim, no finalzinho aqui da conclusão, fala assim, tudo isso é mistério. Crer e praticar a oração não é em momentos de adversidade, mas temos a oração como estilo de vida, como instrumento do Senhor para a nossa vitória. E esse tem sido um grande defeito também dos cristãos modernos de hoje, né? Buscar a Deus na hora da dificuldade só. Recebeu a bênção? Tchau. Como se Deus fosse um interruptor de lâmpada, né? Acende e apaga. É digno de pena, né? Você não ter um relacionamento com Deus. É digno de pena. Conclusão. Portanto, aprendemos com a Rainha Esther que devemos tomar consciência do propósito de Deus em nossa vida, devemos agir com destemor diante da perversidade e devemos buscar o Senhor em oração diante da adversidade. E para pensar em agir, só um finalzinho, rapidinho aqui, irmãos. No tocante à oração, a Bíblia Sagrada ensina em Mateus 21, 22. E tudo que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. E em Tiago, vocês pedem e não recebem, porque pedem mal. Há uma contradição? Não, não há. Porque tudo que pedir em oração vocês receberão, que você pede em oração, quando você pede em oração, você sabe como pedir. Deus vai te orientar a pedir o certo. E se você não recebe, como diz Tiago lá, pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastares em vossos deleites, então você não está pedindo coração. Você está fazendo uma petição a Deus e não uma oração. Está dando uma ordem a Deus. Eu acho muito engraçado quando eu vou ao Rio de Janeiro, que eu ligo nas rádios evangélicas, e eu vejo as pessoas dando ordem a Deus. E o pastor falou que você levando lá a sua peça de roupa, você levando lá o copo com água também, Deus vai te atender. Eu falei, pensando assim, que coragem dessa pessoa, né? Dizer que Deus vai fazer alguma coisa. É mais soberano que Deus. Está acima de todo nome. Os caminhos são muito mais altos que o nosso. Você dizer a Deus que Ele vai fazer é pesado demais. Impossível. E para pensar em agir, você tem, número 1, você tem consciência dos propósitos divinos para a sua vida. Quando Ele salvou por meio de Cristo, você tem consciência disso? Você tem uma posição na sociedade, na família, na igreja. Qual é? Como tem usado diante do povo que está prestes a morrer? Aqui está falando aqui da sua imediatabilidade. Você é da pressa.
Nós temos que agir como se não houvesse amanhã. Eu tenho que pregar como se eu nunca mais fosse pregar. Eu tenho que orar como se eu nunca mais fosse orar. Eu tenho que falar do amor de Deus como se eu nunca mais tivesse oportunidade disso. E é possível que isso aconteça. Olha o exemplo, eu posso estar falando com vocês aqui e ter um AVC. E nunca mais ter essa oportunidade, essa é a última. É possível que aconteça? É possível. Um infarto? Sei lá, qualquer coisa. E também quem está me ouvindo também pode ser a última vez que me ouça também. Seja lá qual motivo for. Não é profecia. Mas são coisas da vida que a gente tem que fazer como se nunca houvesse mais oportunidade. E você tem agido com prudência diante das adversidades provocadas pela perversidade humana? Você tem agido com coragem diante de tais situações? Coragem. Você tem agido com coragem diante de tais situações? Qual é o lugar da oração em suas lutas contra a perversidade humana? A oração tem ocupado lugar de destaque? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradeço, meu Deus, por essa oportunidade, Senhor Deus, na qual, ó Pai, esse pequeno servo aqui, Senhor Deus, que tenta fazer, Senhor Deus, aquilo que melhor o Senhor possa, Senhor Deus, agir na vida dele, Senhor Deus. Não sou nada, Senhor Deus, preciso muito de Ti. Venho nessa hora, Senhor Deus, pedir, Senhor Deus, a Ti, ó Pai, que grande és, Senhor Deus, que louvado seja o Teu nome, Senhor Deus. Porque só o Senhor é digno, merecedor de toda a honra, glória e louvor. Por isso, Senhor Deus, venho humildemente pedir a Ti, Senhor Deus, que cada pessoa, Senhor Deus, que esteja, Senhor Deus, nessa hora, Senhor Deus, diante desse vídeo, Senhor Deus, aqui na internet, ou seja, qual tempo for, Pai, o Senhor possa estar, Senhor Deus, abençoando, Senhor Deus, dentro da sua vontade, ó Pai. E que as lutas, ó Pai, que os perversos sejam derrotados, Senhor Deus, para que o Teu nome seja exaltado, que a Tua igreja seja engrandecida, e que esse mundo volte, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, diante, ó Pai, das normalidades, Senhor Deus, que possamos estar, Senhor Deus, mais uma vez, ó Pai, voltando, Senhor Deus, para cultuar a Ti. Nós nunca imaginávamos, ó Pai, de acontecer essas coisas, ó Pai. Mas foi preciso, Senhor Deus, acontecer essas coisas, ó Pai, e nós estamos vendo aí, Senhor Deus, o Senhor agindo em nosso favor em todo o tempo. Hoje te agradeço por tudo, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, para todo sempre. Amém.